Existe uma lenda, lá no coração da Amazônia, sobre uma cidade perdida. Mas olha, não é uma lenda qualquer não. É uma história que mistura tecnologia super avançada, um pacto secreto bem sombrio e uma série de mortes bem misteriosas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no segredo mortal de Akakor. Imagina só ouvir uma coisa dessas. O mundo dos homens brancos termina aqui. Era esse o aviso, sabe? Um aviso meio enigmático que era dado para quem se atrevia a buscar a tal cidade lendária de Akakor. Era basicamente um recado. A partir daqui, as regras que a gente conhece simplesmente não valem mais nada. Então vamos lá. O que diz essa lenda, afinal? A história é sobre uma fortaleza gigantesca e subterrânea, escondida por milênios, protegida por uma tribo super antiga que guardava segredos inacreditáveis. Pensa nisso, uma civilização inteira funcionando debaixo da maior floresta do planeta. E no meio dessa história toda, surge uma figura central. O nosso guia nesse mistério, Tatum Kanara. Ele era, tipo assim, a única fonte de tudo isso. O único cara que dizia saber onde ficava Akakor e que contava essa história que, olha, é inacreditável. E que história, hein? Ok, agora a gente precisa mergulhar nisso aqui, porque a coisa fica maluca. Akakor não era uma cidadezinha de cabana, não. Segundo Tatum Kanara, era praticamente um centro de tecnologia de ficção científica. Ele falava de luzes que nunca apagavam, de discos voadores, de armas sônicas. Tudo isso, segundo ele, deixado para trás pelos tais pais antigos, os deuses que vieram do céu. E quando a gente acha que a história não pode ficar mais estranha, ela fica. E bem mais perturbadora. A narrativa meio que muda de ficção científica para um suspense histórico, sabe? Com a chegada de um grupo, bem provável, que teria feito uma aliança secreta lá no fundo da Terra. Olha, a alegação mais bizarra de todas do Tatum Kanara era esta aqui. Em 1945, um batalhão com 2.000 soldados nazistas teria encontrado refúgio em Akakor. É isso mesmo. E não só isso. Segundo ele, esses soldados se misturaram com a tribo, ensinaram táticas de guerra e estavam ali, escondidos, só esperando a hora certa para voltar ao poder. Parece roteiro de filme, né? E é nesse ponto que a lenda para de ser só uma história maluca e entra no mundo real, da forma mais trágica possível. Porque a busca por essa cidade mítica não deixou um rastro de ouro, não. Deixou um rastro de vítimas de verdade. E de mistérios que até hoje não foram resolvidos. A primeira vítima foi justamente o cara que contou essa história para o mundo, o jornalista Karl Brugger. Ele foi assassinado a tiros lá no Rio de Janeiro, um pouco antes de começar uma nova expedição para tentar provar que Akakor existia de verdade. E o pior, o crime nunca foi solucionado, o que, claro, só aumentou a suspeita de que ele foi silenciado. Depois dele, veio um explorador americano, John Reed. E adivinha quem ele contratou como guia para levar até Akakor? Exato, Tatum Kanara. Reed entrou na selva e simplesmente nunca mais voltou. A mesmíssima história se repetiu com o suíço Herbert Wenner. Ele também sumiu durante uma expedição, com o Tatum Kanara. A única coisa que acharam dele anos depois foi um crânio no meio da mata. E ainda teve a Christine Heuser, da Alemanha. Desapareceu, sem deixar nenhum rastro. O padrão aqui é de arrepiar, né? 3 exploradores diferentes, a mesma busca e um único guia, que sempre voltava sozinho, contando umas histórias de que eles sofreram acidentes ou que, de repente, decidiram ficar com a tribo. E aí, a ficha finalmente cai. Investigações policiais, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil, descobriram a verdade. O tal príncipe de Akakor era uma farsa. O nome real dele era Günther Hauck, um cidadão alemão que abandonou a família, fugiu para o Brasil e inventou essa identidade toda, talvez para esconder crimes bem piores. Ok, então, se o cara que contava a história era um farsante, quer dizer que a história toda era mentira? Bom, é aí que a coisa dá mais uma virada impressionante. E a ciência entra em cena para mostrar uma verdade que é, talvez, até mais incrível que a própria ficção. A chave para desvendar parte desse mistério veio literalmente do céu, uma tecnologia chamada LIDAR.
Pensa nela como um tipo de raio-x da floresta. Ela usa lasers para mapear o chão que está escondido debaixo das árvores, sabe? Revelando tudo que a mata densa escondeu por séculos. E o que essa tecnologia encontrou? Olha só isso! Na mesmíssima região onde a lenda dizia que Akakor estava, os cientistas acharam mais de 450 geoglifos gigantes. São desenhos e formas geométricas imensas feitas na Terra, uma prova concreta de que existiu uma civilização complexa ali. Isso muda completamente o jogo. A ideia de cidade perdida na Amazônia deixou de ser lenda de aventureiro e virou fato científico, comprovado. A floresta não era um grande vazio. Era, na verdade, um lugar urbanizado. Beleza! Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que uma mentira tão fantasiosa pôde ter nascido de uma verdade histórica tão impressionante? A resposta parece estar exatamente aí, na mistura do mito com o que a arqueologia de fato encontrou. E essa comparação aqui mostra a conexão de um jeito genial. A lenda falava em túneis subterrâneos, a arqueologia achou canais de drenagem e trincheiras enormes. A lenda falava em pirâmides de ouro, a realidade eram aterros gigantescos. As estradas dos deuses da lenda eram, na verdade, uma rede de estradas retíssimas conectando os assentamentos. As semelhanças são impressionantes demais para ser coincidência. Então, a conclusão mais provável é essa. Gunther Hauck, o nosso Tatum Kanara, ele não inventou tudo do nada. Ele muito provavelmente viu as ruínas de verdade de uma civilização esquecida e aí, para um público que adora o mistério, ele criou essa história maluca de deuses e nazistas para explicar o que ele viu. A lenda de Akakor, no fim das contas, foi desvendada. Mas ela deixou um presente para a gente. A certeza de que a Amazônia não era só uma selva virgem, mas o lar de civilizações inteiras que se perderam no tempo. A grande pergunta que fica agora é: o que mais será que ainda está lá embaixo, só esperando a tecnologia nos dar um vislumbre por baixo das folhas?